Olá pessoal, aqui é a Nicole, bolsista do PIBID, trazendo hoje para vocês mais uma aula do projeto Matemática no Enem. E a ideia hoje é a resolução de questões, no que diz respeito à resolução de questões do simulado que foi aplicado pelo Google Forms para vocês nas duas últimas semanas, tá certo? Hoje eu trago a resolução da última página do simulado, as 5 últimas questões, tá certo? Nós dividimos a resolução de questões em 3 blocos, então são 3 videozinhos para vocês com essas resoluções. Vamos lá. A primeira questão, pessoal, ela traz ideia a matéria de conjuntos numéricos. Eu até trouxe para vocês o mapa conceitual que foi utilizado na aula em questão. E aí ela pede para ler as assertivas, assinar D para verdadeiro e F para falso, depois marcar a opção que contenha a exata sequência. A sua altura é um número racional. Pessoal, sabendo que os números racionais, eles são aqueles que podem ser escritos de forma de fração, quando a gente fala, por exemplo, que a minha altura é 1,70, eu posso encontrar um número que vai resultar, uma fração que vai resultar nesse número, tá certo? Inclusive, esse exemplo eu acredito que foi dado em sala de aula, na aula virtual, que diz respeito a esse conteúdo. Então, a primeira, eu vou colocar aqui assim um Vzinho, que ela tá correta, tá certo? Agora, a segunda traz a sua idade é um número racional negativo, que já pode ser considerado falso. Não tem como a gente ter, por exemplo, menos 16 anos. Então, menos 16,5 anos. Não existe essa possibilidade, a assertiva é falsa. E aí, eu já vou olhar aqui embaixo para as opções e eu já posso descartar de cara B e a D, porque a primeira é verdadeira e não falsa. A sua altura é um número inteiro. Pessoal, não é um número inteiro a nossa altura, tá certo? Ninguém, por exemplo, tem 1 metro exato. Então, trazendo essa ideia, a segunda também é falsa, e aí a terceira também é falsa, e a gente pode perceber aqui pelas assertivas que não tem como cortar nenhum. Então, vamos seguir. O saldo da sua conta bancária é um número racional. É verdade, pessoal. Se a gente tiver 1,50, é um número racional. Se a gente tiver 50 centavos, é um número racional. Se a gente tiver R$1.000, é um número racional. E assim por diante. Então, a quarta assertiva é verdadeira. E aí, analisando as opções, ainda não podemos cortar nenhuma. O preço de um café é um número racional. Também é verdadeiro, quando a gente pede aquele cafezinho. E aí é 1,50, número racional, pode ser escrito em forma de fração. Também é verdadeira. Tá certo? E aí, por último, a gente tem a quantidade de dinheiro que você paga no caixa de supermercado é um número racional. Pessoal, essa assertiva também é verdadeira, tá certo? E aí a gente já pode eliminar tanto a A quanto a C. E aí, a resposta dessa questão é a letra E. E aí, essa ideia do quanto você paga no caixa de supermercado é a mesma ideia do preço de um café que a gente paga, tá certo? Vamos para a próxima. Num restaurante com 100 pessoas, 80 pedem salada, 70 pedem macarrão e 60 pedem salada com macarrão. Quantos clientes não fizeram pedido? Pessoal, essa questão aqui é sobre a teoria dos conjuntos, tá certo? Que, acredito eu, foi a primeira aula assíncrona de vídeo, assim, que foi passada para vocês, postada no nosso canal do YouTube. E aí a gente vai, agora, primeiro extrair as informações. No restaurante, são 100 pessoas que estão dentro desse restaurante. 80 pedem salada, 70 pedem macarrão. Vamos mudar aqui a corzinha. 60 pedem salada com macarrão. Quantos clientes não fizeram pedido? Vamos jogar esses dados aqui para um diagrama de Venn para a gente poder analisar a situação. Então, eu vou fazer aqui, ó, duas circunferências que se encontram no meio. E eu vou dizer que aqui é de salada e aqui é um M de macarrão. Pessoal, quando a gente tem sempre uma questão de conjuntos, a ideia para a resolução dela é sempre começar pelo meio. Então, a gente sabe que 60 pessoas pediram salada com macarrão. Eu já posso acrescentar aqui, ó, os 60. E aí, agora, a gente vai complementar os outros. Por exemplo, 80 pessoas pedem salada
80 pessoas pedem salada. É válido aqui a gente analisar que quando eu tô falando que 80 pessoas pedem salada, uma parte dessas pessoas também pede macarrão junto com a salada. Então, eu vou eliminar essa parte aqui, esses 60 que já estão inclusos desse 80, mas eles já estão presentes aqui, tá certo? 20 pessoas pedem apenas salada. E a mesma ideia é válida para o macarrão. 70 pessoas pedem macarrão. Desses 70, 60 pedem macarrão com salada. Tá certo? Então, apenas 10 pessoas vão pedir somente macarrão. E aí, agora, a gente vai ver quantas pessoas fizeram pedido. Vamos pegar esse dado aqui e trazer para cá, ó. Eu vou ter 20, mais 60, mais 10. Vai ser 90. Ora, se 90 pessoas fizeram pedido, e ele tem no restaurante 100 clientes, menos 90, vamos ter que 10 pessoas não pediram nada. Ou ainda não fizeram pedido, que é o que ele pede. Ou seja, essa questão, alternativa C. Tá certo? Vamos para a próxima. A próxima também é de resolução de conjunto, mesmo conteúdo, trazendo aqui então a mesma ideia, uma prova com 2 questões. Foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões, 25 erraram a primeira e 20 acertaram a segunda opção. Quantos alunos ele quer saber quantos alunos erraram as 2, ou seja, quantos alunos não vão estar inclusos dentro do diagrama. Mesma ideia da questão anterior. E aí vamos passar esses dados aqui para o diagrama. Então eu tenho aqui, ó, primeira questão, segunda questão. Mesma ideia de começar pelo centro. 10 alunos acertaram as 2 questões. Trazemos aqui. E aí ele fala que 25 acertaram a primeira. Pessoal, mesma coisa da questão passada. 25 menos 10. 15 pessoas acertaram a primeira questão. Somente a primeira questão. E aí, ele fala que 20 acertaram a segunda. Então, a gente tem 20 menos 10. 10 pessoas acertaram somente a segunda questão. E aí, vamos lá para a somazinha. 15 mais 10, que é igual a 35. Se 35 pessoas acertaram pelo menos uma questão, e são 40 alunos, pessoal, 40 alunos, eu trago aqui, então, que 35 menos 40 menos 35, 40 menos 35, 5 alunos erraram as 2 questões, alternativa D. Tá certo? Quarta questão eu tirei do Enem, de 2010. Aqui ela vai estar remetendo a ideia de função de segundo grau, equação de segundo grau. E aí a gente vai só trabalhar muito com a ideia da equação, das raízes e igualar uma equação a outra. No caso aqui a gente tem 2 equações de terceiro grau, mas vocês vão ver que a resolução é por equação de segundo grau. Vamos igualar uma a outra e encontrar o resultado, tá certo? Vamos lá. Um laticínio possui 2 reservatórios. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desse reservatório depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T, em horas, em que as 2 torneiras ficam abertas.
O volume dos reservatórios são dados pelas funções. Ele dá V1 e V2. Depois de aberta a torneira, o volume de leite reservatório é igual ao outro, ou seja, a torneira abriu, V1 é igual ao V2, instante 0. Abrir, instante 0, V1 é igual ao V2. Qual é o outro tempo em que V1 é igual ao V2? Vamos igualar para descobrir. Eu tenho que V1 é igual a V2. Vamos lá. V1 é igual a V2. Isso quer dizer, então, que 250... Deixa eu pegar aqui mais fino. 250t ao cubo menos 100t mais 3.000 é igual a 150t ao cubo, mais 69t mais 3.000. Pessoal, vamos jogar toda essa equaçãozinha aqui que está do segundo lado para o primeiro e igualar tudo a zero. Então, vamos ter 250t ao cubo. E aqui eu já vou colocar em ordem, tá certo? Lembrando que quando passa para o primeiro lado da equação, vai mudar o sinal. Então, eu vou ter menos 150t ao cubo menos 100t menos 69t mais 3.000 menos 3.000 igual a zero. O que eu fiz aqui? Eu peguei essa parte daqui, trouxe para o primeiro lado da equação, igualei a zero. Ora, quando ele tá de um lado e vai passar para o outro, a gente inverte os sinais. Então, ó, 150 menos 150 mais 69 menos 69 mais 3.000 menos 3.000, tá certo? E aí aqui a gente tem, ó, mais 3.000 menos 3.000, zero. Vamos continuar. Pessoal, 250t menos 150t vai restar pra gente 100t ao cubo. Menos 100 menos 69, sinais iguais. Soma e conserva o sinal, tá certo? 100 menos 169t. Isso aqui é igual a zero. Eu posso, nessa equação aqui, colocar o t em evidência. Então, eu vou ter t é igual a 100t ao quadrado menos 169 igual a zero. Ora, a gente tem aqui que esse t é igual a zero. T1 é igual a zero. Pessoal, a equação do terceiro grau, ela vai ter 3 raízes, tá certo? Assim como a equação do primeiro grau tem uma, a equação do segundo grau tem 2, a equação do terceiro grau tem 3, nós encontramos uma das raízes, t igual a zero. E é justamente o que ele diz aqui, ó. Ele diz essa informação na questão, quando t é igual a zero, o volume do leite reservatório é igual ao outro. Então, vamos encontrar aqui quando também é igual. A gente vai resolver essa equação aqui de dentro. 100t ao quadrado menos 69. Ora, para 100t ao quadrado menos 169 igual a zero, a gente vai passar o 169 para o outro lado positivo. 100t ao quadrado é igual a 169. E aí eu posso pegar esse 100 e passar dividindo. Ele está multiplicando por t, ele passa dividindo 169. Então, a gente tem que t ao quadrado é 169 dividido por 100. Antes de realizar essa divisão, percebam que não vai dar uma divisão exata. Eu vou tirar primeiro a raiz. É mais fácil tirar a raiz de 100 de 169 do que da raiz de um número com vírgula. Então, eu tenho que t vai ser igual a raiz quadrada de 169 sobre 100. E aí, a gente fica com t igual a 13 sobre 100, que é igual a 1,3. Pessoal, aqui foi visto na aula também. A gente tem uma equação de segundo grau incompleta, tá certo?
E nesse caso aqui, T1 vai ser igual a T2, só mudando os sinais. Então, ó, T' vai ser igual a 1,3 hora. E T, duas linhas, vai ser igual a menos 1,3 horas. Como a gente está trabalhando com horas nessa perspectiva, nós não podemos trabalhar com negativo. A resolução, a resposta da equação é 1,3. Isso quer dizer que a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Prosseguindo para a última questão. Aqui também nós vamos trabalhar com a ideia da equação de segundo grau, tá certo? x1 e x2 são raízes da equação. Ele dá uma equação pra gente aqui de segundo grau, uma equação completa. Eu vou colocar aqui até embaixo, onde A é igual a 3, B é igual a menos 6 e C é igual a 5. Ele pede o valor da expressão 3x1 mais 3x2. Vamos colocar aqui, ó, 3 sobre x1. Lembrando que x1 e x2 são raízes dessa equação, sobre 3x2. Ora, vamos tentar resolver? É uma equação aqui com denominadores diferentes. Quando a gente tem denominadores diferentes e quer somar essa equação, a gente vai trabalhar com o MMC. O MMC deles é a própria multiplicação deles. Então, a gente tem x1, x2. x1, x2 dividido por x1, nos resta x2. x2 vezes 3, 3x2. Mais, o mesmo processo para o outro lado. x1, x2 dividido por x2 dá x1 vezes 3, 3x1. Nesse caso aqui, eu posso colocar o 3 em evidência. Então, fica 3x2 mais x1 sobre x2, x1. E aí, eu vou organizar aqui para ficar bonitinho. Vai ficar 3x1 mais x2, x2 sobre x1. Ah, encontramos, então, a soma e a multiplicação das raízes. Repare, x1 mais x2, a soma das raízes. x2 vezes x1, multiplicação. O que isso nos remete? A ideia do soma e produto que nós vimos na aula. Pessoal, a soma de duas raízes, seja ela x2 e x1, vai ser dada por menos b sobre a. E o produto, duas raízes, vai ser dado sobre c sobre a. Ora, a gente tem aqui na nossa equação, vou colocar de verde, aqui no início, ó, quem é b é menos 6. Temos, então, menos 6 sobre 3. Menos com menos, mais 6 sobre 3, 2. Produto, quem é C? 5. Quem é A? 3. Encerra aí, tá certo? Agora, eu vou pegar esses valores que eu encontrei, a soma e o produto, e substituir na expressão que a gente encontrou. Vamos lá. 3 x1 mais x2 dividido por x1, x2. Eu vou trazer isso aqui pra cá, pra dar pra copiar tudinho, tá certo? Vamos lá. Quem é x1 mais x2? 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2 dividido pela soma, pelo produto, desculpa, 5/3. Foi o que a gente encontrou, pessoal. 2 vezes 3, 6 dividido por 5/3. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3/5. Jogar aqui para baixo. 3 vezes 6, 6 vezes 3, 18. Quintos. Não tem como simplificar. Acabou a questão. A alternativa correta é a letra D. Tá certo? Foi isso a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que possa ter permanecido no que diz respeito à resolução das questões, podem entrar em contato através do nosso grupo do WhatsApp. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham tentado.
E é isso que vale. Valeu, até